nossa Bíblia, aqui no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 10, versículo de número 27. Profeta Isaías, capítulo 10 e versículo de número 27. Todos acharam, amém? É assim que está escrito. E acontecerá, atente para a leitura. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Todos conseguiram ouvir? E acontecerá naquele dia, que é hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, ou seja, será quebrado, será desfeito. O jugo vai cair por terra por causa da unção. Podemos assentar, irmãos. Os irmãos puderem deixar as suas Bíblias abertas. Amados, hoje nós estamos diante de um culto temático, culto profético. Nisso eu entendo que é uma noite especial. Por quê? Porque Deus nos trouxe aqui nessa noite, nos reuniu neste lugar para junto nós profetizarmos, ou seja, para que uma palavra saísse de nossa boca, direcionada pelo Espírito de Deus, para determinar de uma vez por todas que todo jugo, que toda ofensa, que todo pecado, que toda dor, que toda enfermidade, que todo mal, que tudo seja nessa noite despedaçado por causa da unção. Então nessa noite eu vou a uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, que ele fala justamente disso que nós lemos nessa noite. Ele fala do jugo. E o que é o jugo? Muitas vezes o jugo é o pecado, é aquilo que está sobre nossos ombros, biblicamente falando, que Isaías já falou em uma profecia, que era tudo aquilo que os assírios, ele colocava como no pescoço, isso falando de uma forma figurada, como no pescoço do povo de Deus, e eles levavam essas cargas sobre os seus ombros, de forma que, espiritualmente falando, eles ficavam pesados de tanto jugo. E nós vimos o profeta proferir uma palavra que haveria um dia em que todo esse jugo ele cairia por terra, que todo esse jugo ele iria sair dos ombros, todo esse peso iria sair dos ombros do pescoço do seu povo. Só que ele fez uma colocação que nós não podemos esquecer. Ele disse que havia um fator pelo qual esse jugo sairia do pescoço do seu povo, por causa da unção. E a unção, irmão, tão somente é a graça de Deus, o poder de Deus, manifesto em nossas vidas. E nessa noite, não diferente, daqui para o término desta reunião, deste culto, nós vamos sentir a graça de Deus manifesta na nossa vida. Os irmãos, não se assombrem, não se assustem com o que pode acontecer. Nós sabemos de uma coisa, que a unção de Deus, ela pode tudo em seus efeitos.
porque é o poder de Deus liberado por uma palavra. É a força da profecia, a força da palavra que é proferida da nossa boca, que ela vai a determinada necessidade e ali ela faz a diferença. E eu creio, irmão, que através da palavra de Deus, Deus vai fazer maravilhas nessa noite. Quando nós denotamos o jugo, ou seja, o peso, e nós fazemos uma colocação, e nós colocamos como o pecado de nossas vidas, nós entendemos uma coisa: muitas vezes nós não conseguimos vencer o pecado por nós mesmos. Primeiro, o pecado é bom. O pecado tem a sua proporção, a sua origem, de que em tudo que nós vemos em volta de nós em relação a esse mundo que ele pode oferecer, é bom, prazeroso, é bom de se ver, às vezes aprazível de ouvir, de tocar, palpar, de vivenciar. É bom muitas vezes trazermos para o âmbito da nossa vida, da nossa casa. Porém, o pecado, além de origem, ele também tem consequências. Sempre que tomamos uma decisão, ela sempre vai ter consequência. Eu costumo dizer que a decisão, ela vem parte de uma ação, e toda ação também tem uma consequência. E o pecado não é diferente. Só que nós estamos aqui falando de uma passagem bíblica em que o pecado, o jugo, ele foi colocado no pescoço das pessoas, e elas se acostumaram a levar esse jugo, esse pecado. Porque chegou um momento que foi necessário Deus, ele se levantar em favor do seu povo e dizer através do profeta Isaías que chegaria um dia que tudo isso ia acabar. Entenda, por mais que aquele povo estivesse acostumado com o pecado, por mais que eles gostassem de pecar, um dia tudo isso ia acabar. Nós sabemos que o povo eleito, a nação eleita, o povo escolhido, adquirido por Deus, eles não aceitaram Deus na sua vida. Por isso até hoje eles estão sofrendo. Estão num curvículo entre a vida e a morte. Ou você ainda não ouviu que Israel está cercado de inimigos, e nós estamos vendo isso nas redes sociais, e aquele povo é o povo de Deus. Abra um parêntese, aquele povo ainda está vivo, e eles vão sobreviver, porque eles são povo de Deus, e povo de Deus não morre. Mas são um povo pequeno, um povo sem força, e que está lá vivendo do milagre de Deus. Mas com certeza eles estão sentindo o peso da consequência daquilo que eles vivenciaram até o dia de hoje. Porque a desobediência, ela traz uma consequência. Quando nós saímos dos parâmetros da vontade de Deus, da diretiva de Deus para a nossa vida, geralmente a gente paga um preço, porque a gente perde a visão, e nisso a gente acumula sobre os nossos ombros grandes responsabilidades, grandes erros, grandes pecados. Muitos passos errados nós damos por causa da desobediência. Quem não sabe de onde se originou o pecado? O pecado veio desde o princípio da criação do mundo, quando Deus coloca duas pessoas em um jardim chamado Jardim do Éden, e essas duas pessoas falham nas expectativas de Deus. Porque mesmo o pecado tendo entrado no mundo por um homem, ainda assim as expectativas de Deus
é que nós venhamos vencer o pecado. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, precisamente no capítulo 5, no verso 12, ele diz algo interessante. Ele diz que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, a consequência do pecado, porque a morte vai ser sempre a consequência do pecado. Aquele que peca vive sob o poder da morte. A qualquer momento ele pode morrer, fisicamente ou espiritualmente falando, mas ele está sujeito à morte, sim ou não? A parte B do versículo diz: assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, ela alcançou as nações, por isso todos pecaram. Ou seja, como diz a palavra do Senhor, obrigado, todos estavam destituídos. Destituído significa afastados, fora. Destituídos de Deus por causa do pecado. Mas no mesmo capítulo, no verso de número 14, diz: no entanto, a morte reinou sobre Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. E semelhança, transgressão de Adão, o qual a figura daquele que havia de vir. Continuo, mas não assim o dom gratuito, ou seja, de graça. Eu estou falando da graça. Vocês vão começar a compreender agora. Mas toda vida que houver mais está relacionada a uma possibilidade. Quando a Bíblia diz mais, ou porém, ou talvez, está relacionado a uma possibilidade. Mas o dom gratuito, como ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos. Pela ofensa de, diga Adão. Diga Adão, tenha medo, Adão. Por causa de Adão morreram muitos. A Bíblia diz que quando chega às narinas de Deus, a condição que a terra estava, todos foram destituídos, todos foram exterminados, sendo que Deus estava proporcionando uma chance de liberdade, porque de Adão até Moisés, o que se sobrepôs foi a morte e as consequências sobre a vida do homem. Mas o dom gratuito de Deus, através da graça, que é de um homem, Jesus Cristo, amudou sobre muitos. Ou seja, a razão que você está aqui sentado hoje, nesse banco, nessa cadeira, nessa noite, foi a graça de Deus manifesta na sua vida. Até hoje você pode não ter entendido a razão de você estar aqui. Mas quando você começar a entender o propósito de Deus na sua vida, o porquê de você ainda estar vivo, você vai entender a razão por que você está aqui nessa noite e porque Deus te deu mais uma oportunidade. Nós entendemos aqui, a partir do verso 13, que diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo. Ou seja, quando ele diz isso, ele está relacionando Adão até Moisés, aonde se cumpriu a lei. Ok? Entendem? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas, mais uma vez, o pecado não é imputado. O pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, jamais o pecado seria contado, imputado, se não houvesse a lei. Se a lei não viesse, para ser mais fácil de compreensão, se Moisés não tivesse subido ao monte e descido com a lei, as pessoas continuavam da mesma forma. Todos os seus pecados estavam ainda simplesmente encobertos.
pelo fato das pessoas sacrificar pelo seu pecado. É aquela coisinha que a gente faz quando a gente vai na igreja confessar o nosso pecado para alguém que não vai nos dar. Dá para compreender? Ali os nossos pecados simplesmente são cobertos. Porque ainda não nos veio a compreensão que alguém maior que todos se entregou como pecado e como propiciação pelas nossas vidas, para que os nossos pecados realmente fossem perdoados. Alguém derramou o seu sangue até a última gota. Como disse o mesmo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre ele as nossas enfermidades. O castigo, ou seja, aquilo que ele sofreu, nos trouxe a paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha como é fácil compreender. Você já está entendendo o porquê que você está aqui nessa noite. Mas, lá no versículo de número 20, do mesmo capítulo 5 da carta aos Romanos, diz: veio, porém, a lei para que a ofensa, ou seja, a ofensa é o pecado. Quando você ofende alguém, você está maltratando, sim ou não? Sim. Seja por palavra ou seja por ação, você está maltratando aquela pessoa que é sua descendência, sua imagem e a sua semelhança, é o seu próximo. E ele diz: veio, porém, a lei para que a ofensa amudasse, ou seja, crescesse. Né? Dá até assim um pouco de entendimento de contradição, né? É contradizente isso. Eu vou ler, eu acho que você não entendeu. Veio, porém, quando ele diz isso é porque teve uma necessidade. Veio, porém, chegou até nós a lei para que a ofensa, ou seja, vamos fazer uma colocação, para que o pecado amudasse, crescesse. Só que ele coloca aí uma vírgula e um ponto. É onde Deus entra, viu, irmão? Quando tem uma vírgula e um ponto, é onde Deus entra na nossa vida. Porque a parte B do versículo diz, sabe o quê? Que o pecado abundou, sim. Para que a ofensa amudasse, sim. Aí tem um mas onde o pecado abundou, onde o pecado andou, onde o pecado esteve, superabundou a graça de Deus. Os irmãos estão começando a compreender. Aonde o pecado esteve, aonde o pecado fez morada, aonde o pecado serviu, aonde o pecado maltratou, aonde o pecado afastou, aonde o pecado matou, aonde o pecado feriu, aonde o pecado enfermou, aonde o pecado levou para longe, aonde o pecado faz sofrer, aonde o pecado faz chorar, aonde o pecado afasta, aonde o pecado destrói, aonde o pecado desfaz, aonde o pecado erra, aonde o pecado leva para longe, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Superabundou a graça de Deus. Isso significa, irmão, que a graça ela se sobrepôs o pecado. Mesmo nós sendo miserável pecador, a graça dele, o amor dele superabundou todas as coisas, nos dando a justificação do nosso pecado. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você foi justificado de todo pecado. Não estou falando sem a secção do pessoal. Tem alguém no nosso meio não evangélico? Levante a mão só para te dizer. 1, 2, tem mais alguém? 3. Mais alguém? Pronto. O
pecado pode ter abundado na sua vida. Só que essa graça de Deus, ela superabundou, te fazendo hoje mais que vencedor da pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele não faz isenção de você, você está imbuído no plano de Deus. Eita glória! Por isso, irmão, que você está aqui nessa noite. Porque Ele viu um valor na sua vida. Eita, olha aí. Que nem a sua família vê. Maruti. Porque pode ser que a tua família te despreze. Nem acredite mais em ti. Fique no Espírito, viu, irmão? Peça para Deus revelar. Possa ser que a sociedade olhe para você e não dê nada por ti. Mas eu sei de uma coisa: se você está pensando assim de forma negativa, eu digo para você, há um que entregou a sua vida por você. É pouco, irmão. Ele te reconciliou com o próprio Deus. Ele fez você ser pessoa próxima de Deus. Por isso que o inimigo até hoje não tocou na tua vida. Ele armou várias ciladas contra ti. Te tirou de ruas, de vielas, de dentro de carros. Ele te tirou para te livrar. Para livrar a tua vida. Irmão, eu vejo Deus dando um grande livramento a uma pessoa. E o Senhor me falava, tirava essa pessoa de dentro de um carro branco de esterco. Um carro branco para dar livramento à vida dessa pessoa. O tempo de Deus, ninguém sabe o tempo de Deus. A Bíblia diz que para Ele um dia é como se fosse o quê? 1000 anos. E 1000 anos como um pode ter sido antes, mas pode ser depois. É porque Deus, Ele tem algo para fazer na tua vida que nós não podemos fazer é perder a oportunidade. Está forte, Bíblia. A Bíblia diz no verso de número 16 do mesmo capítulo 5 da carta aos Romanos, e ele diz: não foi assim o dom como a ofensa. Ou seja, não tem comparação. O dom, a oferta, a graça dada sem cobrar nada, comparado com a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Ou seja, a correção, a consequência veio por causa de um pecado só, por causa da desobediência olhe para cá, do homem. O que foi que Deus disse para o homem? Está vendo aquela árvore ali? Quem sabe a história? Você não coma daquele fruto, porque aquele fruto é o fruto do conhecimento. E o que foi que o homem fez? Deu ouvido ao inimigo, e a mulher comeu do fruto e levou para o seu marido. Então aconteceu a desobediência. Após a desobediência vem a consequência. Eu estou falando da origem do pecado. E por causa da origem do pecado, tudo isso que nós vivemos hoje. Eu costumo dizer, irmão, ô homem covarde, o Adão, não era nem para me trabalhar hoje. Mas por causa da desobediência do homem, por causa que o homem não dá, às vezes, na maioria das vezes, ouvido àquilo que Deus está falando, o homem sofre as consequências, e a consequência foi morte. A Bíblia diz que Deus expulsou ele do jardim. Quem sabe se Adão não seria um homem que vivesse eternamente, se esse não era o plano de Deus. Eu não quero ser à altura dos pensamentos de Deus, mas eu quero entender que Deus tinha um propósito melhor do que esse.
Deus não queria que sofrêssemos tudo isso que estamos sofrendo. Aonde nós vamos lá para Mateus, no capítulo 26, que lá está escrito, se não me falha a memória, 26 ou 24, capítulo, que diz, irmão, que os sinais dos últimos dias seriam esses: pais se levantando contra filho, filho contra pai, fome, peste, doença, guerras, rumores de guerra, terremoto, sinais nos céus e na terra. Tudo isso seria o começo, princípio das dores. Não era o fim, viu, irmão? O que nós estamos vivendo hoje nessa terra está bom, irmão? Está bom, irmão? Está bom, irmão? Só que vai ficar pior. Eu não posso dizer aqui no púlpito santo do Senhor que as coisas vão ficar bem, não. Porque a Bíblia vai dizer: aquele que for limpo, aquele que está na presença de Deus, se limpe mais. Aquele que for sujo, se suje mais, mas haverá uma consequência dos nossos pecados. O homem está mexendo com a terra e os céus, e a terra e os céus estão dando os seus sinais. Cada dia as coisas ficam mais difíceis. Não tem quem aguente. Eu vou abrir um parênteses aqui para entrar num assunto que é normal. Nós não aguentamos mais ficar dentro de casa de tanto calor. Eu vou fazer um curso de refrigeração para ver se eu ganho dinheiro, porque todo mundo, irmão, vai ter que comprar um ar-condicionado. E o que é isso? É só mudança climática? Não, irmão. O mundo só estava determinado para se acabar quando chegasse o fim. Mas o pecado do homem está destruindo o mundo. Está abrindo uma camada no ozônio. Você já pensou quando essa camada abrir? Talvez muitos crentes vão ser arrebatados o espaço, mas vão. Mas o assunto aqui, irmão, é sério. Porque o assunto aqui está relacionado à graça e o pecado. E essa palavra, ela diz que os pés correm, se apressam para o pecado. E de quem é os pés? Da humanidade. E a igreja, ela não pode ser parte disso, sendo que nós somos um povo escolhido, separado. Ela tem que informar aqueles que estão alheio aquilo que está para acontecer. É eminente? É, irmão, está escrito na Bíblia. E tudo isso que nós estamos vendo é o que já foi profetizado. Agora vamos voltar aqui. Além de tudo isso de ruim que foi profetizado, houve uma profecia. Alguém abriu a sua boca e falou e disse: vai chegar um dia que tudo isso vai cair por terra, que todo jugo vai ser quebrado, que toda a humanidade não vai mais sofrer isso por causa da unção de Deus. Aleluia. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem abundância, ou seja, muita, grande, profunda graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só. Quem? Jesus. Nós estamos cobertos, irmão. Cobertos nessa noite por esse dom gratuito. Agora basta que nós queiramos abraçar esse dom gratuito de Deus, de graça. Você sabe, irmão, que até o amor ele tem suas distinções. O amor do homem para com o homem, ele é um amor eros. Na maioria das vezes, às vezes falha. O homem promete uma coisa para você e ele não cumpre.
Mas o amor de Deus, irmão, ele é incondicional. Independente daquilo que eu tenha sido, eu não valia nada. E tem aquele ditado: não vale um bombom, pois eu não valia um pico. Mas Deus fez uma transformação na minha vida quando eu entendi esse amor, e está aí a minha família na igreja. Porque eu tive, irmão, a concepção de que a graça de Deus, ela me alcançou. E que eu não, de maneira nenhuma, eu podia jogar tudo isso fora. De que numa oportunidade que eu tive de sair da sarjeta, do lixo, e Deus me fazer sentar em lugar de príncipe, e Deus me dá tudo isso, pessoas para me prestar conta diante dele, isso é muito forte. É muito forte. É quando a gente entende a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela nos livra do império do pecado, do poder do pecado. É tipo assim: você vai deixar de pecar? Não. Mas você não vai estar sujeito ao pecado. O pecado não vai mais ter poder sobre você. Eu quero fazer uma conjectura aqui, que o pecado não tem mais poder de te levar para as esquinas, de te levar para a mesa de um bar, de te levar para dentro de um prostíbulo. O pecado não vai mais ter força de colocar você numa mesa e fazer você beber e gastar todo o teu dinheiro naquilo que não é bom. O pecado não vai mais ter poder, não vai estar mais sobre o teu pescoço para fazer você andar de cabeça baixa, não. Você vai ser honrado na rua em que você mora. Aleluia! Porque é a graça de Deus, irmão, que faz isso. Mesmo sem nós merecer, Deus, ele faz isso com a gente. Versículo 18. Está parado, né? Tá? Então nós vamos até as 12. Os irmãos esperam aí. Versículo 18. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Olha aí. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Deu para compreender? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, fazendo todos os homens se condenar. Pense nisso aí, irmão. Que nós estávamos perdidos, a humanidade lá fora, que não tem essa convicção, esse discernimento, esse entendimento, eles estão perdidos. A gente precisa ir lá e entender. A Bíblia diz que a mente deles está cauterizada. O que é cauterizada? Parada, amarrada. A mente deles estão presa. Eles estão com os olhos vendados. A Bíblia diz que há como uma comparação, escamas que estão nos seus olhos, eles não conseguem ver. Tudo que eles fazem está certo, mas diante de Deus, irmão, não, viu? Diante de Deus, não. Mas, mesmo vindo a ofensa e o juízo para o homem, deixando toda a humanidade em condenação, também veio um ato de justiça. Veio também através de um homem para nos justificar para a vida, porque estávamos mortos. E a Bíblia fala sobre isso. Que estão mortos nos seus próprios pecados. Estão mortos nos seus próprios jugos que levam sobre os seus ombros. Culpa, peso, falta de perdão. Tem pessoas que ficam doentes por causa disso. Nasce o câncer nas pessoas por causa disso. Lamúria, ódio. Isso, irmão, traz doença.
E a gente precisa ser tratado de forma que nós deixemos todas essas coisas, elas caiam por terra, com a graça de Deus, só através da unção de Deus nas nossas vidas. Sim ou não? Sim. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, ou homem ruim, pensador, muitos foram feitos pecadores, assim, o contrário, a obediência de um, muitos serão, olha o verbo, serão, no pretérito do futuro, serão justos ou justificados, serão feitos justos, ou seja, todos aqueles que reconheceram. Porque como eu costumo dizer, irmão, aqui, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é esse aqui, as paredes. Para a gente ajeitar, para parar de dar esses problemas técnicos. Aí precisa. Mas Deus não precisa disso. Deus só quer uma coisa. As nossas vidas, olha para cá. Deus só quer uma coisa, as nossas vidas por inteiro, de alma, corpo e espírito. Mas infelizmente é que algo está predominando na face da terra. Na teologia tem uma matéria que o nome é a martiologia, que é o estudo do pecado. Se você estudar isso aí, você vai entender a razão do afastamento do homem para com Deus. Porque o homem tem que se afastar de Deus por causa dos seus próprios pecados. E ele olha em redor de si e se pergunta: meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Porque entrou uma pessoa na casa, matou uma família toda, matou uma criança nos braços do seu pai. Que ruindade é essa? É o pecado. Pecado. Porque o pecado, irmão, ele leva tudo da gente. Aleluia. Quando eu me lembro, irmão, que eu vivia no pecado há 23 anos atrás, eu ainda choro ainda. Porque eu vi muita coisa que os irmãos não viram. Estive em muitos lugares que os irmãos não estiveram. Participei de muitas coisas que você não participou e não queira. Mas o Senhor, Ele achou graça em cada. Estelai, show dela, e essa graça, irmão, que está em nossas vidas hoje, é a misericórdia de Deus. Porque o pecado, ele leva tudo da gente. O pecado, ele leva a família, ele leva os filhos. Você sente a dor, ele leva o nosso trabalho, ele leva a esposa, ele leva o marido. O pecado, ele arrasta tudo. E Deus te trouxe nessa noite para te dizer que vale a pena renunciar ao pecado, mas que você não vai conseguir renunciar ao pecado só. Eu estou falando isso para a igreja do Senhor. Você não vai renunciar ao pecado sozinho, se não for com a graça de Deus. Irmãos, a possibilidade, me diga, da graça, ou seja, da luz, ter comunhão com as trevas, há possibilidade? Me responda, há possibilidade? Não, porque aonde a luz chega, as trevas, elas são dissipadas. Então as trevas já não têm mais comunhão conosco. Nós devemos se afastar das trevas, porque as trevas é o pecado. As trevas é tudo aquilo que nos faz distante de Deus, porque o que separa o homem de Deus não é outra coisa, é o pecado. O que destituiu o homem de Deus foi o pecado lá no Éden.
E a morte acompanhou, porque a morte é a consequência do pecado. Os irmãos estão compreendendo, amém? Versículo 20. Veio, porém, agora sim. Veio, porém, quando tiver porém na Bíblia, é porque há uma possibilidade. Veio, porém, a lei, para que a ofensa, ou seja, o pecado, mudasse. Tem um ponto e tem uma vírgula. Porque Deus, Ele gosta, viu, irmão? Ele gosta de começar de novo algo na nossa vida. Essa coisa de começar de novo, de colocar tudo no seu lugar, isso aí é de Deus, pertence a Ele. Porque tem hora que a gente não sabe nem o porquê de estar passando tantas coisas. Aí Deus coloca um ponto e uma vírgula, disse: agora a partir daqui é eu que faço. E eu profetizo, irmão. Hoje é o culto profético. Levante assim suas mãos, levante suas mãos. Eu profetizo que esse ponto e essa vírgula que Deus Ele coloca hoje na tua vida é para começar a reescrever algo novo para a tua vida. E que tu vai viver, e teus olhos vão contemplar algo de novo na tua vida. E que se tu crê, a fé, a crença, ela depende daquilo que nós cremos, daquilo que nós vamos atrás, corremos atrás. Então, se tu crê, Deus, Ele vai fazer coisas novas na tua vida. Ele vai abrir novas portas. Ele vai abrir novos caminhos para ti. Ele vai te mostrar novas coisas. Receba em nome de Jesus. Receba, fecha a tua mão. Recebe em nome de Jesus. Por quê? Veio, porém, a lei para que a ofensa, o pecado crescesse. Mas aonde o pecado cresceu, superabundou a graça. Para a gente finalizar agora, o versículo 21 diz: para que, assim como o pecado reinou, isso aqui é muito profundo, porque, irmãos, vamos pensar, aonde há um reinado existe um, aonde tem um reinado, um trono, tem um rei. Aonde o pecado reinou, na morte, eita glória, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aonde o diabo, o inimigo, cirandou, reinou, aonde ele firmou o trono dele, aonde ele mandou e desmandou, as coisas tudo fora do lugar que você estava vendo, irmão, elas vão voltar tudo para o seu devido lugar. As coisas vão concentrar, elas vão melhorar, as bênçãos de Deus, como diz a palavra, elas vão correr atrás da gente. Por quê? Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí eu vou uma promessa que Ele nos fez, que está lá nas cartas, na primeira carta de João, lá próximo ao livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, 1 João capítulo 2, verso 25, a parte B do versículo lá está escrito, veja, e Ele nos fez uma promessa, a vida eterna. E Ele nos fez uma promessa, a vida eterna. Isso significa, irmão, que Ele quer tirar todo o jugo do nosso pescoço. Ele quer quebrar todo o jugo, palavras de maldições, coisas hereditárias que nós trazemos lá da nossa família, da nossa parentela, do meio nosso. Ele quer quebrar. Hoje vai cair maldição contra ele.
Nessa noite, eu acredito muito que Deus ele trabalha no meio dos louvores. Falta 15 minutos para a gente terminar a nossa reunião de 2 horas. É tão rápido. Mas a palavra do Senhor diz que